Isso é saudável, esta é a vida das famílias, da nossa igreja, e louvamos a Deus por isso. Vamos à palavra do Senhor? Está preparado? Vamos lá? Então, no telão, o tema desta noite: não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Vamos começar declarando isso na vida do nosso irmão, na verdade, declarando e usando, né, esta autoridade que Jesus nos deu, para você também, com autoridade espiritual, falar para o irmão que está ao seu lado: amado, amada, não se dê por vencido. Diga isso: não se dê por vencido. Ah, muito bem, não importa a situação, não se dê por vencido. Nós estamos crendo nisto, por isso falamos. Diz a palavra do Senhor, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos. Palavra que vem num momento em que alguns estão muito cansados. Mas o Senhor diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Tem uma condição: se não desfalecermos, desistirmos, esmorecermos, ficarmos incrédulos no meio da jornada. Vamos ouvir a voz de Deus? Vamos falar com o Pai nesta hora. Peça a Deus que Ele responda as suas perguntas, as suas inquietações, que Ele lhe fale ao coração, como Ele tem feito sempre. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, verdadeiro, autor de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, Pai das luzes, que faz dissipar todas as trevas, Jesus. Paizinho de amor, que manifesta o seu cuidado conosco, Pai. Um Pai que manifesta a sua bondade, a sua benignidade, o seu perdão, o consolo, Jesus. A força que nós precisamos para viver, Jesus. Nesta noite, Pai, nós sabemos que há pessoas entre nós, há famílias, Jesus, cansadas. Pessoas que estão como que se estivessem desfalecendo, Pai. Pessoas que estão, Jesus, enfraquecidas na sua carne, desalentadas, talvez sem perspectiva de vida nesta hora. Por isso, Senhor, nos traz este maná celestial, Senhor, que vem diretamente do trono da Tua graça para os nossos corações. E o Senhor começa nos dizendo: não se dê por vencido, não se dê por vencido. Isso significa que nada está acabado, Senhor, nada está terminado, não é o fim, Jesus. Estamos, Senhor, numa jornada, e Tu estás, Jesus, cuidando dos detalhes da nossa vida. Por isso, pela fé, nós nos abrimos para receber a Tua palavra e os sinais que virão acompanhando esta palavra, Jesus. Crendo, confiando, Senhor, que o melhor está por vir e que Tu nos surpreenderás, Senhor, com a manifestação das retribuições, das fartas colheitas na vida dos fiéis, dos que creem, dos que não desistem, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E o povo que ama o Senhor e crê em Sua palavra, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus amados irmãos, ovelhas preciosas de Jesus, filhos na fé, minha família bendita nesta terra, aqueles que são companheiros de jornada espiritual, aqueles que são companheiros de um chamado que é irrevogável, chamado de salvos, de herdeiros de Deus, de filhos vencedores, vitoriosos, aqueles que se reúnem sabendo que Deus
fala. Aqueles que se reúnem sabendo que a palavra de Deus não pode voltar para ele vazia, sem cumprir os seus desígnios e propósitos. Hoje eu quero lhe falar sobre a importância, sobre o valor e sobre o significado dos nossos pensamentos. Alguns vão dizer: eu já conheço esta palavra, eu já sei os meus pensamentos, qual é o valor que eles têm, a importância. É verdade, nós temos um bom conhecimento acerca da nossa mente, da nossa forma de pensar, do que a Bíblia diz sobre os pensamentos. Mas hoje eu quero falar sobre a importância, sobre o valor e o significado dos nossos pensamentos nos momentos de crise, nos momentos aflitivos da vida, nos momentos em que não há uma definição para uma situação, nos momentos em que nós não enxergamos a solução, nós não vemos nenhum sinal. Eu quero falar dos nossos pensamentos nesta hora. É muito importante que nos momentos de crise, nos momentos de aflição, nos momentos de indefinição da vida, os nossos pensamentos, eles estejam em linha com os pensamentos de Deus. Ora, se já é importante pensar como a Bíblia pensa, falar como a Bíblia fala, no dia a dia, imagine como é importante pensar como a Bíblia pensa, e não só importante, mas valoroso e essencial, quando pensar como a Bíblia pensa nos momentos difíceis, nos momentos em que os pensamentos não querem pensar como a Bíblia pensa, nos momentos em que o nosso pensamento quer pensar como o mundo pensa, quer se moldar aquilo que os nossos olhos estão vendo. As pessoas que têm uma mente negativa, pensamentos negativos, elas têm a sua vida negativa. As pessoas que têm pensamentos derrotistas, não vai dar, não vou conseguir, não vai acontecer, não vai vingar, não vai dar tempo. Essas pessoas vivem como pessoas derrotadas. Elas têm uma vida em derrota ou num processo de derrota. O sábio Salomão, ele diz em Provérbios 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então veja como é importante nós imaginarmos na nossa alma aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E o real não é o que os nossos olhos veem, o real é o que Deus diz em sua palavra. Então é importante, especialmente nos momentos difíceis, nos momentos críticos, nos momentos de indefinição, que a gente imagine, e imaginar está ligado ao pensamento. Você não imagina com o coração, você não imagina com o braço, com a força, você imagina com o pensamento. Então é importante você imaginar conforme a Bíblia ensina você imaginar. Você pensar e imaginar é alguma coisa que nós entendemos muito bem como criar uma imagem de alguma coisa que não é a imagem que os seus olhos veem naquele momento. Então é importante criar uma imagem que não é a imagem da situação que você vê, da situação que você passa, mas é importante você imaginar, você criar uma imagem conforme Deus mostra que deve ser os nossos pensamentos, a imagem mental, porque aquilo que você imagina, é isso que você será. É isso que vai se tornar a sua vida. Então é muito importante que, especialmente nos momentos de crise e de aflição, você crie uma imagem em cima da palavra, em cima do que Deus está dizendo. Uma imagem correta na sua mente, uma imagem correta na sua alma, faz com que você viva de modo perfeito. Então, é importante que na crise, na situação difícil, você viva de modo perfeito. Não é porque há uma situação desajustada, porque há uma situação crítica, não é porque há uma situação indefinida que eu tenho que viver desajustada, difícil e indefinidamente. Eu tenho que viver de forma correta, de forma perfeita. Para eu viver de forma perfeita, de modo perfeito,
para atravessar esses momentos difíceis, eu preciso ter uma imagem correta na minha mente. Então, os pensamentos de Deus, em nosso pensar, eles fazem com que nenhum de nós desta igreja se dê por vencido. É por isso que hoje o tema é não se dê por vencido. Algumas pessoas podem dizer, bom, mas eu já tenho lá, né, a resposta da derrota. Como é que eu não vou me dar por vencido? Eu não tenho saída, eu não tenho solução. Muito bem, isso é o que os seus olhos veem, isto é o lógico, isto é o óbvio. Isto qualquer pessoa poderia ver, mas você não é qualquer pessoa, você é da fé. E os da fé já são abençoados. Então, os da fé têm que criar imagens mentais, não de acordo com aquilo que estão vendo, mas de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, o pensamento de Deus, quando ele é o seu pensar, ele faz com que você não se dê por vencido, ainda que uma situação se apresente como totalmente vencida. Você está entendendo? Então, assim, bispa, mas o médico disse, o exame comprovou. É câncer. É uma situação. Os meus olhos veem. Qualquer pessoa pode ver. Pode ver o exame. Qualquer pessoa pode ouvir o diagnóstico médico. É real. Mas eu não posso ter um modo imperfeito de me comportar diante de uma crise, diante de uma situação adversa, de uma aflição. Eu tenho que aprender a criar imagem mental, uma imagem mental que não seja esta humana, essa que é de uma má notícia, essa que é oposta àquilo que a Bíblia diz. Você está compreendendo? Eu tenho que criar uma imagem mental que aquilo lá não serve para mim. Eu tenho que alimentar os meus pensamentos com aquilo que Deus diz. Os pensamentos de Deus, no meu pensar, ele vai fazer com que eu não me dê por vencida, em hipótese alguma, diante de qualquer situação. Você está entendendo? Por que os cristãos se dão por vencido? Ah, acabou, não tem mais recurso, a porta se fechou, me esgotou, agora terminou. Por que as pessoas fazem isso? Porque, na verdade, elas pensam conforme a situação. E como ela imagina, assim é que é. Então, está estabelecido. Mas quando a gente, diante de uma negativa, de uma adversidade, a gente coloca os pensamentos de Deus, você não se dá por vencido. Ainda que digam, não tem mais jeito, você diz, em Deus tem. Eu fico com o que ele diz a meu respeito, que em todas estas coisas, incluindo esta coisa ruim, crítica, eu sou mais do que vencedora. Então, isso é muito importante. Em Gálatas 6:9, vamos voltar lá, porque é importante nós entendermos o que Deus quer nos ensinar. O Senhor diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. É que muitas pessoas, elas se cansam de fazer as coisas certas. Por que elas se cansam? Porque elas param de pôr na mente pensamentos de Deus, a imagem das coisas espirituais, e elas começam a se cansar porque elas põem na mente o que não dá, o que elas estão vendo, a situação negra, como ela está se apresentando. Mas Paulo vem e diz, não nos cansemos, não pode ficar cansado de fazer a coisa certa, de fazer o bem, não é? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso é uma palavra para crentes. Isso é uma palavra para a igreja de Jesus. Quer dizer que há a possibilidade dos crentes desfalecerem. Há a possibilidade dos crentes falar, chega, não vou lutar mais por isso. Chega, vou largar a mão. Não, isso não é para mim. E isso às vezes não é uma coisa simples. Não se está abrindo mão de uma coisa simples. Se está abrindo mão, às vezes, da felicidade conjugal. Se está abrindo mão, às vezes, de uma família restaurada. Se está abrindo mão, às vezes, de uma cura. Se está abrindo mão, às vezes, de um futuro relacionamento. De uma renovação de vida. Se está abrindo mão, às vezes, de uma carreira. Porque a porta está fechada, porque ninguém chama. Se está abrindo mão, às vezes, de um emprego promissor, porque o tempo de desemprego às vezes é muito grande, e as pessoas se cansam, e elas não colhem porque elas desfalecem. Então é muito importante que no momento de dificuldade, ninguém pense aqui, sabe, em desfalecer. Agora, não pode se cansar. E para não se cansar, eu tenho que mudar
a imagem mental, porque se eu ficar olhando para a situação difícil, para as prerrogativas negativas, eu me canso. Ora, se não tem perspectiva, se a porta não se abre, se eu só ouço não, se não aparece nada, se não muda nada, eu fico cansado. E se eu fico cansado, eu desfaleço. Mas a palavra de Deus diz assim, não é para não desfalecer, ele diz assim, não nos cansemos. Por quê? Porque desfalecer é consequência do cansaço. Então não pode se cansar. E como eu não me canso diante disso, bispa? Ora, você não se cansa diante disso se você pensar conforme Deus manda pensar. Porque se você pensar do jeito que você vem pensando, você vai continuar cansado. É por isso que você está exaurido, cansado, entristecido, cabisbaixo, esmorecido, não tem vontade de nada, não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de sair, não tem vontade de falar com ninguém. Por quê? Porque você está cansado. E qual é o próximo passo? Desfalecer. E se você desfalecer, você não ceifa nada, não tem colheita, não vai ter nada. Vai passar o tempo e você vai ficar o quê? Desfalecido diante das circunstâncias da vida. Mas você não foi chamado para ficar desfalecido diante das circunstâncias. Você foi chamado para, em Cristo Jesus, reagir e não se dar por vencido em situação alguma, em circunstância alguma. Opa! Glória a Deus! Quando a palavra de Deus diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, muitas pessoas acham que é de fazer caridade. Não nos cansemos de fazer coisas bonitinhas, coisas boazinhas, coisas certinhas. Mas na verdade o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não se canse de fazer o certo. Não se canse de agir corretamente. Não se canse de pensar como a Bíblia ensina a pensar. Não se canse de praticar a palavra, porque vai haver um tempo em que você vai ceifar, você vai colher. E não desista, não se dê por vencido. Há um momento em que, se você não desistir, foi a palavra de domingo, não desista. Se você não desfalecer, então você vai colher. É um ano de fartas colheitas. Tem muita gente que diz, eu não estou vendo. Então vamos fazer o processo ao contrário. Eu quero lhe ajudar nesta noite. É um ano de fartas colheitas. Eu não estou vendo. A promessa é para você também que não está vendo. Então vamos andar ao contrário para você entender. Eu não estou colhendo. Ora, por que eu não estou colhendo? Eu não estou colhendo, talvez porque eu já tenha desfalecido. E por que eu desfaleci? Eu desfaleci porque eu me cansei. E por que eu me cansei? Porque eu alimentei a minha mente humana. Eu alimentei a mente lógica, a mente racional, a mente de qualquer pessoa, diante de um sofrimento, diante de uma adversidade, diante de uma crise. Então agora vamos voltar. Eu tenho que reverter esse processo? É possível, bispa? Sim, é possível reverter esse processo. Em Deus tudo é possível. Então eu posso vir a colher ainda este ano? Pode vir a colher. Agora, você tem plantado muitos anos. Você interrompeu aí a sua plantação por um momento de incredulidade e de permitir pensamentos humanos na sua mente, pensamentos diante do que os seus olhos veem. Mas nós não vivemos por vistas, não é isso que diz a Bíblia? Nós vivemos por fé. Então, como reverter esse processo? Não estou colhendo, quero passar a colher. Ora, para passar a colher, tem que passar a plantar. E para passar a plantar, você não pode desfalecer, porque quem está desfalecido não está plantando nada. E para eu não desfalecer, eu não posso me cansar. E como é que eu descanso? Quando eu, aqui na minha mente, alimento os meus pensamentos com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz. Então, é loucura. Volto a dizer, é loucura. Esta é a loucura da pregação. Então, assim, eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou a ponto de desfalecer. Pare já isso, porque não vai ter colheita nenhuma. Você vai viver de pinguelas, que é a misericórdia do Senhor, graças a Deus, porque ela se renova a cada manhã e nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Mas a promessa é de fartura, a promessa é de retribuição. Ora, Deus quer retribuir os fiéis, Deus quer retribuir os que pensam, os que imaginam em sua alma aquilo que diz a Bíblia, porque é assim que nós vamos ser. Então, amado, tem que reverter este processo.
Querem colher? Queremos todos. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar plantando. Plantando a nossa oração, plantando o nosso louvor, plantando a nossa presença nos cultos, plantando a nossa vida regrada, plantando a nossa vida honesta, plantando o que a gente sempre plantou e que a gente sabe que é certo. Só que nós temos que ceifar no tempo de Deus. Esse tempo vai chegar se eu não desfalecer. Eu não posso desfalecer. Quando eu não desfaleço? Quando eu não me canso. E quando eu não me canso, eu tenho que sair desse cansaço, bispa. Eu tenho que sair disso. Ora, você sai do cansaço quando você enche os teus pensamentos do que diz Deus a seu respeito e de respeito dessa situação. E aí você vai descansar no Senhor. Amém? Quem está compreendendo? Amém? Muito bem. Então, é muito importante que você se agarre às palavras bíblicas para encher os seus pensamentos. Não adianta você vir aqui e dizer, que culto maravilhoso. Que palavra tremenda, Deus falou ao meu coração. Aí você volta para casa, aquela situação está lá, provavelmente. Deus pode mudar aqui, enquanto você está aqui. Se talvez você mudar os seus pensamentos, talvez automaticamente alguma coisa mude. Mas de repente você volta para sua casa e aquela situação está lá estagnada. Ou amanhã, durante o dia. E o que você vai fazer? Você vai olhar de novo para aquilo e cuidado, porque os olhos, eles já comunicam rapidamente aos pensamentos e aos sentimentos. Então, se você olhar aquela situação, está lá e você diz, bom, eu fui ao culto, a situação continua lá. Agora você tem que ver o que você vai pôr aqui dentro da sua cabeça. Se você imaginar, isso aqui vai continuar como está, não vai ter jeito mesmo, tá vendo? Não adiantou tal. Você está imaginando que não vai dar certo, que vai continuar como está, e você está estabelecendo que é como você imagina, assim que vai ser. Agora, se você olhar para aquela situação, ainda que seja contrário e permaneça tudo aos avessos e que não tenha nada de, não mexeu uma palhinha daquilo lá. Se você olhar para aquela situação e dizer, eu fui ao culto, Deus falou ao meu coração, Ele me ensinou o que eu tenho que fazer, agora diante dessa situação, eu crio uma imagem mental de vitória, de transformação, de mudança, de milagres, eu me abro para isso. Quando você começa a fazer isso, você se renova, você não se cansa, logo você não vai desfalecer, logo no tempo oportuno você vai colher. Você está percebendo? Amados, o que Deus está nos ensinando é viver a graça, é viver o cristianismo, porque não adianta nada você vir aqui se alimentar de sermão após sermão, mas as situações, elas ocorrem no nosso dia a dia fora da igreja. Você passa aqui 1, 2 horas. Quantas vezes por semana? 2? 3? E o resto do dia, o resto das horas, o resto da semana? Você tem situações. Nós temos embates todos os dias, em todas as áreas, de todos os níveis. Todos nós. E é esta palavra que você recebe aqui, que você tem que, na hora, né, usar, sacar do bom tesouro. Onde está o bom tesouro? Você já sabe, está aqui. Que não é só o pensamento humano, é aquele que eu penso conforme a palavra de Deus diz, no meu espírito. Eu trago à memória o que me pode dar esperança. Logo, eu não vou me cansar e eu não vou desfalecer. E eu vou colher. Você está compreendendo? Amém? Então, o que Deus quer? Deus quer que a palavra dele se cumpra na sua vida este ano. Olha, ele disse, em 2012, ano dos meus redimidos, este ano. Retribuições, faça escolher, este ano. Começa agora no segundo semestre a acontecer um processo muito interessante na vida daquelas pessoas que ainda não viram esta farta colheita. Começa a dizer, bom, está chegando o fim do ano, começa a vir a lógica. O tempo já passou. E o que acontece aqui? Está imaginando bobagem, desculpem. Está imaginando que o tempo passou, que o ano está mais curto, está chegando o final do ano, a palavra profética. Que isso? Primeiro que a palavra de Deus é viva e permanente. Mas Deus disse que esse ano tem retribuição. Eu virei o ano dizendo, eu não abro mão disso. Eu sei o quanto eu tenho investido a minha vida no Senhor e na sua palavra. O quanto eu tenho semeado, é para mim essa palavra. E foi para mim. O ano virou eu sendo retribuída e colhendo. O ano está aqui na sequência dele, passamos para o segundo semestre sendo retribuído e colhendo. Porque eu criei, eu enchi os meus pensamentos da palavra de Deus. Eu disse, é isso que eu vou pensar. Ah, sua vida é mole. Você não tem problema. Você não passa por crise. O quê? Quem diz isso? Não existe ninguém. Ninguém na face da terra, nenhum cristão,
que não passe por crises, por problemas, por lutas, por pressões, por adversidades. Então assim, só que diante delas, você não pode se cansar, porque você vai desfalecer, não vai colher nada. Então o Senhor está nos ensinando a não desistir. O Senhor está nos ensinando agora a pensar de uma forma bíblica, diante dessa... Porque a coisa mais fácil é dizer, essa mulher, minha esposa, bispa, não tem jeito mesmo. Olha, a atitude dela é assim, 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 não tem jeito. Isso qualquer um vê. Qualquer um que analisar a atitude de uma pessoa difícil, vai falar, não tem jeito. Isso é humano, isso é lógico. Mas Deus inclina até coração de reis. Deus muda a mente, Deus muda caráter, Deus muda corações, sentimentos. Deus muda. Deus pode fazer qualquer coisa. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Você não pode estabelecer uma sentença diante de uma adversidade. Porque é isso que você imaginou, é isso que vai ser. Não sentencie situações da sua vida. Não sentencie pessoas da sua casa. Não sentencie circunstâncias que você está vivendo hoje, que podem ser desesperadoras, é verdade. Mas não sentencie como é o fim, não vai ter jeito, nós vamos ter que partir para isso, nós vamos ter que abrir mão disso, nós vamos fazer aquilo. Quem disse isso? Isso é aqui. Você está imaginando humanamente, é circunstancial. É isso que vai ser, amado. Cuidado. Olhe para isso e diga, ainda que os meus olhos vejam, o impossível vai se tornar possível. Você tem que receber isso para você ter retribuições pela sua fé, pela sua confiança, pela sua... Isso é praticar a palavra. O que a gente imagina que é praticar a palavra? É isso que é praticar a palavra. Isso é que é viver por fé. Então, através do profeta Isaías, o Senhor disse em Isaías 43, 2 e 3, quando passares pelas águas, eu serei contigo. É isso que você tem que pôr na cabeça. Estou passando pelas águas. Oh, meu Deus. O Senhor disse, eu estou aqui, filha. Eu estou aqui com você nessa água. Ele não disse que você não passaria. Ele disse, quando passares, vai passar. Você vai passar pelas águas, eu vou passar pelas águas. Se alguém aqui ainda não passou pelas águas, vai passar pelas águas. Ele diz, quando passares. Está passando agora? O Senhor está dizendo, eu sou contigo. Quando pelos rios... Pode ser um rio. Eles não te submergirão. Pode ser um fogo. Você está ardendo, está ardendo, está ardendo. Não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, amado. Só está quente, mas não vai arder, porque não vai queimar. Você está recebendo isso? Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. O Senhor dá coisas preciosas, e Ele já deu a vida dele, que era mais preciosa que o Egito e que Sebá, por você. Diga glória a Deus. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por um problema, passamos por uma dificuldade, uma luta. Ninguém está isento. Mas Deus nos diz, quando passares, eu serei contigo. Você está passando? Alguém aqui pode dizer, estou passando hoje, bispo. Estou passando este mês. Estou passando este semestre. O Senhor está lhe dizendo, eu sou contigo. Você não está sozinho. Eu estou com você. Eu estou com você. Isso faz diferença ou não, amados? E passar, todo mundo passa. Agora, você tem que ver a diferença de passar por isso com o Senhor. Amém? Então, todos nós passamos por rios, por águas, por mares revoltos, fogo, mas seremos sempre vencedores, porque Ele está conosco. Olha o que diz Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Não é andar esmorecido, desfalecendo, cansado. Faz andar altaneiramente. Isto aqui era uma canção, né? Para ser louvor a Deus, para ser uma declaração. Então, o que Abacuque está dizendo? O Deus que Abacuque tinha em mente, né? O Deus em que ele cria, não era um deusinho, não era um mito. Ele disse, o meu Deus é a minha fortaleza. Então, você tem que ver Deus como algo seguro na sua vida. Porque se você pensar, não sei o que vai ser. Meu Deus, e aqui para frente? Então, você tem um deusinho desse tamanho.
Mas se o seu Deus é o Deus de Abacuque, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança, Ele é a sua rocha, Ele é o seu refúgio. Amém? Você está seguro nele. Este Deus que Abacuque tinha em mente, era um Deus que era uma fortaleza. E por que ele diz assim? Faz os meus pés como os da corça. O que é a corça? A corça é um animal que escala montanhas rapidamente, tem uma força nas pernas. Parece que ela tem uma perna fina, a corça, mas ela tem uma força e uma agilidade nas pernas. Ela não fica cansada, a corça não fica paralisada perante o terror e o mal. Ela corre e ela escala montanhas, e ela tem uma força para ir para cima. Ela não vai para o abismo, ela escala montanhas. Por isso que a palavra diz que o Senhor faz os nossos pés como os da corça, né? Quando ele fala isso, ele está dizendo que o Senhor nos faz escalar montanhas rapidamente. Você e eu não podemos ficar paralisados perante o mal. Diga amém. Agora, para nós vivermos desta forma, nós temos que ter os pensamentos de Deus na nossa mente. Por que isso é importante? Eu disse, eu vou falar sobre a importância, o valor dos pensamentos nesses momentos críticos, difíceis, né? Ora, por que é importante? Porque é muito fácil a pessoa se render num momento de luta, num momento de crise, num momento de deserto na vida. É muito mais fácil ela se render, ela se cansar, ela desfalecer, do que ela colocar na mente o que Deus diz. É muito mais fácil, estou cansado, não aguento mais, do que colocar na mente os pensamentos de Deus. Pode parecer um contrassenso, mas é verdade. É mais fácil a pessoa entregar os pontos, murmurar, reclamar, chorar, arrancar os cabelos, tomar remédio, gritar e dizer, chega para mim, basta, fora, acabou. É mais fácil fazer isso, para a maioria das pessoas, do que colocar os pensamentos de Deus na mente. Você quer ver um exemplo muito interessante? Quando o médico diz assim, e eu estou falando aqui de cristãos, tá? Quando o médico diz assim para uma pessoa, olha, eu estou aqui pelo exame clínico e agora, né, confirmando com os exames laboratoriais, as imagens, eu estou aqui diagnosticando um câncer. É mais fácil a pessoa na hora pensar assim, eu vou morrer. Um cristão. É muito mais fácil pensar, eu vou morrer, do que pensar assim, eu não vou morrer. Porque Jesus levou esse câncer na cruz do Calvário e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Amados, diante dessas situações, é muito mais fácil pensar como o mundo pensa, como o ímpio pensa. É muito mais fácil alimentar aqui na mente as coisas óbvias, as coisas, né, do homem, do que colocar os pensamentos de Deus. É muito raro um cristão diante de um médico quando ele diz, olha, é câncer, o estado é avançado, eu acho que não dá a cirurgia. É muito difícil a pessoa dizer, eu não vou morrer. Um milagre vai acontecer. Deus diz em sua palavra, Ele já consumou. É mais difícil isso, é muito raro, do que a pessoa dizer, quando é que eu começo a quimioterapia? Dá para fazer rádio? Não tem cirurgia? A pessoa já começa a investigar o médico das possibilidades do tratamento. Talvez. Por quê? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. É isso que vai ser estabelecido. Então, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,5, porque os que se inclinam para a carne, os que pensam conforme a carne, a lógica, a razão, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, os que colocam imagens na mente, que colocam pensamentos de Deus na mente, esses que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. Ouça, a nossa carne é terrível, ela é fraquíssima. A nossa carne para nada aproveita, ela quer nos humilhar, ela é derrotista, ela se entrega. A nossa carne, se você está se entregando diante de uma situação, é a sua carne. Isso não é de Deus, não é vontade de Deus, Deus não está nisso, na desistência, no desfalecimento. É carne. Mas nós temos que nos inclinar para aquilo que a Bíblia diz. Nós temos um slogan na nossa igreja que é, se está na Bíblia, eu... Só que eu creio
E eu vivo dessa forma. Não adianta falar, se está na Bíblia, eu creio. Aí você chega, se depara com a situação e não crê nada. Você faz as coisas diferentes, já pensa bobagem, já coloca os pés pelas mãos, toma decisões precipitadas que não estão na palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, a quem a boca do justo revelou a graça para os gentios, ele diz em Romanos 12:2, vamos lá. E não vos conformeis com este século. Este século não é só um mundo de pecado e tal. Não vos conformeis com a forma de pensar do homem racional, do homem do mundo, do homem do século 21. Se você pensar igual às outras pessoas, você se conformou com o mundo, com o século. O Senhor diz, não vos conformeis. Não se conforme. Não se dê por vencido. Não se submeta a essa situação adversa. Sabe? Não deixe que isso faça você se cansar e desfalecer. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. É você que tem que lutar contra isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra maravilhosa, importante, para ser guardada na mente, para ser guardada no coração. Não aceite o padrão da carne. O padrão da carne é baixo. O padrão da carne é negativo, o padrão da carne é derrotista, o padrão da carne é de morte. Então não aceite o padrão da carne, porque este século é fadado ao desastre. Se você aceitar o padrão da carne, você aceita o padrão do século e a sua vida será um desastre. O seu casamento será um desastre, suas finanças serão um desastre, seus filhos serão um desastre, enfim, seu ministério será um desastre. Ora, o que nós fazemos aqui, amados? Culto após culto. Nós estamos renovando a mente. Em nome de Jesus, não falte aos cultos. É a sua oportunidade, a minha, de renovar a mente. Nós precisamos renovar a mente, porque é pela renovação da mente que nós somos transformados. E é pela nossa transformação que nós não nos conformamos com situações. E se nós não nos conformamos, nós não desfalecemos, não nos cansamos e vamos colher na hora certa. Então tem que vir para o culto. Por que eu tenho que vir para o culto, bispo? Porque eu tenho que vir para o culto, bispo, para renovar a mente. Entre muitas coisas, para renovar a mente. Então estamos aqui. O altar, através da pregação, está inserindo versículos na sua mente, revelação da palavra de Deus na sua mente, para que você pense como Deus pensa e não se renda. Família, não se renda. Ah, minha família está dividida. Pega a parte que está no Senhor e diz, nós não vamos nos render. Amém? Alguém tem que tomar uma atitude em casa. A gente diz, né? Aprendi com o apóstolo. Alguém tem que dar cara a tapa. Desculpa o termo, mas alguém tem que sair na frente e dizer, chega dessa carnalidade, dessa coisa incrédula. Chega disso. Ah, mas não mudou nada. Não mudou nada, mas vai mudar. Porque eu estou renovando a minha mente, estou sendo transformado e eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós temos que assumir isso para nós. Porque se um está caído, o outro também está. E você chega, o outro também está. Ah, é você que veio para a igreja, também está. Em quem as pessoas vão se escorar? É você. Sou eu. São aqueles que estão sendo aqui alimentados, que estão tendo a mente renovada, culto após culto, pelo poder da palavra de Deus. 2 Coríntios 7, 5 e 6 diz assim. Porque chegando nós à Macedônia, olha aqui que não é uma experiência sua. Tem gente que às vezes está passando por uma luta tão grande e tem vergonha de falar. Tem pessoas que dizem, não, eu vou ficar na moita. Não posso, é vergonhoso. Imagina que eu vou contar um negócio desse. O apóstolo Paulo contou e escreveu. Para o mundo inteiro saber que quando ele chegou na Macedônia, nenhum alívio, ele diz, nenhum alívio tivemos. Quer dizer, eles estavam debaixo de pressão, eles estavam passando por uma situação difícil, por uma crise, por perseguição, por muitas situações contrárias. Eles chegaram à Macedônia, sabe aquela pessoa que diz, se eu for para tal lugar, lá muda tudo. Eu deixo para trás a desgraça. Se eu mudar de cidade, se eu mudar de bairro, se eu mudar de país, a tristeza fica lá, a desgraça fica lá, a dívida fica lá, fica nada. Chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Imagina, chegou num outro lugar e não tinha alívio de nada. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Amados, há períodos na nossa vida que são períodos de tribulação. Esteja você em São Paulo, no Rio de Janeiro ou na Europa. Há períodos de tribulação. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora,
temores por dentro. O que significa exatamente isso? Aí ele diz, porém Deus que conforta os abatidos. Quem está recebendo conforto de Deus? Aleluia, diga glória a Deus, Ele está me confortando. Ele sabe que eu estava abatido na minha carne. Porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Deus usa pessoas. Deus usa irmãos. Deus usa o anjo da igreja. Deus usa o afago da comunhão dos santos. Deus usa pessoas dele. Não é? Então, o que nós temos que entender de Paulo aqui? Ele está dizendo assim, olha, nós passamos lutas por fora e temores por dentro. Não é muito parecido com a vida de alguém aqui? Lutas por fora, temores por dentro. Só Deus sabe muitas vezes como vai o coração de alguém. Só Deus. Pessoas às vezes não demonstram. Às vezes os de fora conhecem as lutas de fora, mas não sabem os temores que estão lá dentro. Paulo confessa, né, esta realidade. Mas ele faz uma confissão, que eu quero ensinar você também, que está passando por lutas por fora e temores por dentro, a fazer como Paulo fez também. Ele diz, porém Deus, que conforta os abatidos, porém Deus. Meu irmão, o grande porém na nossa vida é a presença de Deus em nós. Porém, Deus, bispa, eu estou passando por isso, né? Temores, lutas por fora, temores por dentro, mas você tem Deus. Porém, isto tem que fazer diferença na sua vida, nesta hora. Então, temos que receber esta palavra do porém na nossa vida. A presença de Deus está em nós. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde foi tirado, Deus restituirá em dobro. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então a morte e a vida não estão no poder do demônio. Pare de olhar para uma situação terrível e dizer, porque o diabo, porque isso foi olho gordo, isso foi uma macumba brava. Não, isso aqui foi palavra de maldição lançada. Amado, a morte e a vida estão no poder da língua. Quanto mais você fala essas coisas, mais morte você está gerando, mais destruição, né? O que bem a utiliza, quem utiliza bem a língua vai comer o fruto. Então, está na hora de você pensar os pensamentos de Deus, criar imagens em cima do que Deus diz e deixar que essas imagens, que são, na verdade, os seus pensamentos, saiam pela sua boca, porque você vai utilizar bem e vai comer o fruto, ou seja, vai colher. Quem quer colher, diga amém. Vocês estão percebendo que Deus está nos ensinando a colher? Como é que nós vamos colher? Há uma passagem em Deuteronômio que eu tenho que explicar para que você entenda a necessidade de ter pensamentos bons e falar em linha com a palavra. Como se não bastasse uma série que o Senhor disse, né? Da boca está conectada ao nosso coração. Ele está insistindo. Só que muita gente conectou a boca ao coração errado, né? Ao coração humano, mental. Ou ao sentimento, aquilo que está sentindo ali diante de uma aflição. A boca tem que estar conectada ao coração espiritual. Aquele terceiro coração. Lembram-se? Então, vamos lá. Deuteronômio 1:6. Diz assim, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, tempo bastante haveis estado neste monte. Receba essa palavra. Receba essa palavra para você. Horebe, no original hebraico, quer dizer seco e deserto. Então há um momento em que o próprio Deus chega para o seu povo e ele diz assim, tempo bastante, tempo grande, haveis estado neste monte, Monte Horebe, haveis estado neste deserto, neste lugar seco. É que aquele povo não tinha se despertado, não tinha compreendido que eles não estavam indo a lugar algum. Você se recorda da mensagem da pastora Silmara? Ela deu dados precisos do tempo que eles poderiam ter chegado à terra prometida e do tempo que eles andaram naquele deserto. 40 anos. Poderiam ter chegado em 40 dias.
Então ouça. Eles andavam, e teve um momento em que eles não saíam de Horebe. Parece aqueles filmes, sabe aquelas comédias? Que a pessoa anda, quando se dá conta está no mesmo lugar. Mas é comédia. Só que tem gente que tem tido a sua vida uma comédia. Anda e não percebe que não sai do lugar. Então assim, o povo de Deus, eles não tinham compreendido que eles não estavam indo a lugar algum. Eles andavam e eles não saíam de Horebe. Muitos cristãos, por desconhecerem a verdade, por não terem a revelação da graça de Deus, ou por não praticarem aquilo que Deus vem falando do altar, ficam tempo demais em Horebe. Diz o versículo 7. Voltai-vos e parti. Veja que eles andavam em círculo. O Senhor mandou voltar a algum ponto de partida. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus. Montanha. Tem que ter pés como os da corça para subir rápido, porque é a região dos amorreus. Tem inimigo, tem situações contrárias. Mas o Senhor diz, olha, vai lá para a região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá. E a região montanhosa, e a Baixada, e ao Negueb, e a costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. O que Deus disse aqui? Voltai-vos e parti. Ou seja, vira as costas para Horebe. Chega de Horebe. Amado, chega de você andar em círculos e você acha que está indo para onde Deus preparou para você e você não saiu do lugar. Eu estou falando em termos espirituais. E isso muitas vezes não, vai refletir consequentemente na sua vida. Então tem gente que acha, eu estou crescendo na graça, eu estou crescendo no conhecimento, eu estou indo a todos os... Eu já tenho 7 anos na igreja. Amado, é tempo demais em Horebe. A sua vida espiritual tem que sair de Horebe. Porque tem gente que acha que é a vida material que tem que sair de Horebe. A vida do dinheiro, a vida da profissão, a vida da família, a vida de uma enfermidade, tempo seco demais, tempo seco. Amado, tudo isso é consequência do Horebe espiritual que muita gente está vivendo. Você está compreendendo? Eu não posso, diante de Deus, eu tenho que ter dignidade diante da sua vida preciosa. Eu não posso chegar aqui e falar que Deus vai mudar, que vai colher. Eu tenho que ensinar a causa disso, para mudar alguma coisa e você vê o resultado da palavra. Então, Deus, até quando? Até quando? O Senhor também chegou para eles e disse assim, olha gente, vocês não acham não? É tempo demais em Horebe. É tempo demais. Nesse lugar seco, nesse lugar desértico. Mas ele está dando uma ordem. O que ele diz? Voltai-vos e parti. Voltai, deixa Horebe para trás. Deixa essa maneira de pensar seca. Deixa essa maneira carnal de viver. Deixa essa maneira racional de dirigir a sua vida. E parte para aquilo que está preparado. Ouça, em nome de Jesus, se você continuar com os mesmos pensamentos, você terá as mesmas atitudes. E se você está diante de uma crise, você já sabe que esses pensamentos e essas atitudes não mudaram nada. Você continua no Horebe da sua crise. Então quer sair de Horebe? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Bota essa palavra aqui na sua cabeça. De verdade, definitivamente. Voltai-vos para isto aqui. E parti. E aí sim, você vai na direção daquilo que Deus preparou. Haverá retribuições, haverá fartas colheitas. Se você deixar Horebe, chega. Porque, amado, não tem colheita no deserto. Alguém colhe alguma coisa no deserto? Fartas colheitas? Nunca. Então em Horebe ninguém vai colher. O que Deus me disse hoje, quando eu estudava, Ele disse, Horebe não é lugar de colheita. Horebe é um tempo em que a pessoa precisa cair em si, precisa me ouvir, precisa deixar tudo que é seco na vida, tudo aquilo, sabe, que é desértico, e tem que ir naquilo que eu estou falando.
Você tem que se lançar hoje por fé. É no escuro, bispo? É, mais ou menos isso. Não é escuro porque em Deus não há escuridão, há luz. Mas a fé é a certeza de coisas que eu espero, mas que eu não vejo nada, não sinto nada, não tenho nada palpável. Isso é fé. Ou você aprende a viver por fé, ou você vai continuar em Horebe, dando voltas e voltas, se cansando muito, desfalecendo e não colhendo nada. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. E Deus não quer isso. Você está compreendendo? É tempo demais em Horebe. Quem vai mudar essa situação é você. Porque Deus está lhe ensinando a voltar e partir. Diga glória a Deus, eu recebo esta orientação do Senhor. Versículos 8 e 9. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Olha, eu espero que você esteja entendendo. Eis aqui a terra que eu pus. Eu pus diante de vós. Já está diante de você. Você sabe o que é ter a terra que Deus pôs diante de você e você aqui? Horebe. 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 A terra está aqui. Horebe. 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 Estou cansada de Horebe. Não aguento Horebe. Eu estou desfalecendo. Não tenho nada para colher. É deserto, não tem mesmo. O Senhor diz: voltai e parti. Parti para onde? Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Parte. Este partir, amados, é espiritual. Não adianta você querer inventar coisa amanhã, uma estratégia humana. Não é. É um partir espiritual. O Senhor tem falado há muito tempo conosco sobre um posicionamento espiritual. É verdade ou não é? Não é nada para a tua carne, não. Isto tudo aqui é no espírito. Diz o versículo 9. Não, vamos ler o 8. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí. Postura. A terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você sabe essas palavras proféticas? Isso aqui é como o juramento do Senhor, amados. A eles e a sua descendência depois deles. Eu sou descendência bendita. Eu sou herdeira e herdeiro. Você também. Diga amém, é para mim esta palavra. Versículo 9. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. Aqui vem um segredo, né? Nós vamos aprender com Moisés. Você tem que partir. Você tem que deixar Horebe. Não pense que você consegue fazer isso sozinho. Você precisa da igreja. Você precisa dos cultos. Você precisa dos irmãos em Cristo. Amém? Moisés foi humilde. Ele era o líder, mas ele foi humilde para dizer, eu sozinho não posso fazer essa obra. Estão entendendo? Ele disse assim, olha o que eu te dei, entra nessa terra, possui a terra. Tomar posse é uma atitude de fé. Se você não entrar na dimensão da fé, é tudo balela, ninguém toma posse de nada. Deuteronômio 1, 10 e 11 diz assim, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Então, pela fé, nós devemos confessar, Senhor, eu recebo 1000 vezes mais. Eu recebo 1000 vezes mais. Porque assim, coisas já aconteceram na sua vida, não aconteceram? Você já recebeu manifestações de Deus? Você já recebeu colheita? Você já colheu? Você já recebeu retribuições? O Senhor está dizendo, eu tenho fartura. Agora, amado, tem que sair de Horebe. Então diga, eu recebo 1000 vezes mais. Deus diz em Isaías 41, 9 a 11. Tu a quem tomei das extremidades da terra. Pense de onde Deus lhe tirou, onde Deus lhe buscou. O que Deus fez na sua vida. Chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse, tu és meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, você que está desfalecido. Te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Amado, é Ele que está falando.
Deus está falando. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Não precisa fazer nada. Agora você fica, Horebe, quanta gente contra mim, quanta gente que não gosta de mim, quanta gente falando contra mim, quanta gente me questionando, quanta gente. O Senhor diz, virai, voltai e parti. Tem uma terra te esperando, tem promessas de Deus, está tudo pronto, está tudo preparado. E aqueles que, envergonhados e confundidos, serão todos que estão indignados contra ti. Tome posse dessa palavra. Amém? Receba isso para você. Não foi o seu livre-arbítrio, foi Ele que lhe escolheu. Então Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Deuteronômio 7:22 diz: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. Guarda esta palavra porque também tem ensino para você, que é tudo espiritual aqui. Lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. O que é isso? Palavra interessante, né, bispa? É. O Senhor quer dizer que vai tirar da sua vida essas coisas erradas, os dardos que foram lançados durante muitos anos contra você. Mas isso não acontece da noite para o dia. Acontece pouco a pouco. Lembra-se da vivência que Deus tem nos falado em graça? É uma vivência. E nessa vivência é que Deus vai tirando, pouco a pouco, de diante de você, tudo que foi contra você. Você não pode destruir todo o seu passado de uma vez, para que as feras do campo se não multipliquem contra você. E que feras são essas? Uma das feras chama-se orgulho. Se Deus fizesse assim na vida de muita gente, mudasse tudo, feras devorariam. Uma das feras se chama orgulho, outra se chama desânimo, outra se chama derrotismo, outra se chama inconsequência, outra se chama soberba. Mas veja o que aqui diz Deuteronômio 7:23. Mas o Senhor teu Deus tas entregarás e lhes infligirá grande confusão até que sejam destruídas. Receba, porque aos poucos o Senhor vai libertando, até lhe dar uma mente livre, sentimentos livres, uma vida livre, para você verdadeiramente receber as retribuições e as fartas colheitas. Presos não colhem, cativos não são retribuídos. Você está compreendendo? É espiritual. 1 de Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, não tem sacrifício, não tem lei, não tem pensamento positivo, não tem sim salabim. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, não chamou a eterna derrota, chamou a eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco. Veja agora o que diz a Bíblia. Depois de ter sofrido por um pouco. Irmãos, desde o conhecimento bíblico até a solução de um problema, ou a solução de uma situação, todos nós sofremos por um pouco. Todos nós sofremos um pouco. Todos. Disto que você ouviu na semana passada, o ano passado, até a solução do problema, há sofrimento. Todos sofrem por um pouco. Mas olha o que Deus faz. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga, eu recebo. Você sabe por que você está sofrendo? Porque você está sendo aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Por isso que você não vai se cansar, não vai desfalecer. Você vai colher em nome de Jesus. Efésios 2:20-21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, ele está te ajustando, culto após culto, cresce, não retrocede, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Deus quer a sua vida dedicada ao Senhor.
Por isso não serve qualquer vida de qualquer jeito. Tem que ser edifício bem ajustado. Ok? Amado, não cultive condenação, não cultive culpa. Eu estou passando por isso, a culpa é minha. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você está limpo, nada consta. O inimigo é que faz com que as pessoas se sintam culpadas para que elas não avancem, para que elas permaneçam em Horebe, no deserto. João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Não fique se culpando, não julgue as pessoas da sua volta também. Amado, você é livre em Cristo Jesus. O Senhor não vê mais a nossa vida em pecado, Ele não vê condenação, nós somos lavados, justificados. Você crê nisso? Salmo 42:5 diz: porque estás abatido, a minha alma. Você já perguntou isso para sua alma? Isso aqui não é uma pergunta minha para você, nem de Deus para você, é de você para você. Sabe assim, é comigo mesmo. É você com você, o que você imagina em sua alma. Imaginou abatimento? É isso que você está sentindo. Pergunto para você, por que está abatida a minha alma? Quem está abatido? Ou estava? Pergunte aí, por que estás abatido a minha alma? Ninguém mais está abatido, aleluia. Porque te perturbas dentro de mim. Olha, eu acho interessante. O salmista pergunta e depois ele diz: eu tenho a resposta. Você que está passando pela luta, pela crise, você tem a resposta, meu amado. Você tem a resposta, é que a tua carne está lhe humilhando. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Diga amém. Às vezes a gente se abate, se perturba, mas vem o salmista e diz para si mesmo: espere em Deus. Amado, crê em Deus, confie em Deus, confesse a palavra de Deus, põe os pensamentos de Deus na sua mente, na sua vida. O tempo de Deus é perfeito. Diga, o tempo de Deus é perfeito. Diga, Ele nunca se atrasa. Olha, Ele começou uma boa obra em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:6 diz isso: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está no processo, diga amém. Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Ele faz o querer, Ele faz o realizar, Ele começa e Ele termina. Você está seguro. Lucas 11:9-10, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas quem está desfalecido não faz nada disso. Quem está cansado não bate. Me ajuda. Você diz, não nos cansemos. Por que não nos cansemos? Porque é para bater. Por quê? Porque o que bate, o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Hoje, diante dessa situação, quantas vezes você orou? Quantas vezes você suplicou? Quantas vezes você já agradeceu a Deus pela vitória, pelo milagre? Quantas vezes você fez isso hoje diante dessa crise? Eu não fiz porque eu vinha para o culto. Perdeu. Meu, olha só. É para orar. É para falar com Deus. Não é para falar para a vizinha. Não é para passar a mão naquele maldito telefone que é portador de fofoca e de desgraça e de murmúrios e de vida amarga e de Horebe. Tem gente que passa o Horebe pelo telefone. Passa sequidão, passa deserto para os outros. E os outros dizem, uau, mas a pessoa está lá. Ouve a palavra, tantos anos, é a graça, não sei o quê. Que deserto. O que a Bíblia manda fazer? O que a Bíblia manda fazer? Sejam conhecidas de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A paz de Deus, ela guarda a nossa vida, o nosso coração, amado, a nossa mente. Quando nós estamos em obediência a Cristo, a mente não fica retardada espiritualmente. Então, quando o Senhor nos dá a paz,
O que ele está dizendo? Eu ouvi a tua súplica, eu já te curei, eu já solucionei, já libertei, já transformei a tua vida. Você vai sair daqui hoje com paz nesse coração. Porque essa é a certeza que Deus fez. Que Deus está no controle de tudo. Amém? O Senhor está dizendo, você vai colher, você vai ceifar, você vai vencer, eu já te fiz vencedor. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos lá, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. É hora de apresentar para o Senhor. Ninguém vai sair daqui desfalecido, cansado, pensando o que não deve. E o Senhor deu uma lição hoje, hein? Voltar e partir. O que faz uma pessoa ser madura espiritualmente não é tempo de casa. Não tem cartão para você bater ali na entrada. Ops, pum, mais um culto. Ops, pum, mais um culto. Ops, pum, oh, 7 anos, 10 anos. Oh, 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 oh. Não, querida, aqui não é ministério de Papai Noel. Oh, oh, oh. Nada disso. Aqui é vivência com Jesus. Ali, dia a dia, dia a dia, dia a dia, aprendendo com o mestre. Amém? Olha esse telefone. Olha esse telefone. Não passe Horebe pelo telefone. Aliás, você não vai passar mais Horebe, porque hoje você sai de Horebe. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, justo e verdadeiro. Senhor, tempo demais. Alguns aqui têm passado em Horebe, Jesus. Achando que estão indo para algum lugar e não estão indo para lugar algum, Senhor. Cheio de ideias, teorias, versículos decorados. Cheio de filosofias vãs, Pai. Cheio de tradições, cheio de ranços da lei. Sei lá, Senhor. É hora, Jesus, de partir de Horebe. Porque o Senhor já pôs diante de cada um de nós uma terra perfeita, Jesus. Mas só sai de Horebe, Pai, quem muda a mente, quem muda os pensamentos. Só sai de Horebe, Pai, quem agora começa a criar uma imagem mental daquilo que está à frente colocado pelo Senhor. A saída, a solução, a resposta, a milagres, a cura, a provisão, a porta aberta, a transformação de vida. É pela fé. É pela fé, Jesus. Nós queremos agora, Senhor, interceder por aqueles que estão, Senhor, vivendo algum tipo de deserto. É hora, Jesus, desse deserto ter fim, Pai. É hora, Senhor. Toda sequidão hoje, Senhor, começa a ficar para trás, Pai. Todo o passado, Senhor. E o passado foi até 1 hora atrás, antes de ouvirmos esta mensagem, Pai. Todo o passado já é passado, Senhor. Avançamos, Senhor. Não olhamos para trás. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que aconteceu hoje. Antes de chegarmos aqui, olhamos para frente. Porque se olharmos para trás, permanecemos em Horebe. Mas olhamos para a terra prometida, Jesus. Oramos para aquilo, Senhor, que não vemos carnalmente, humanamente, mas pela fé. Vemos o invisível, como Moisés viu também, Senhor. Vemos o impossível, Pai, se tornando possível. Vemos, Senhor, a Tua palavra, as Tuas promessas se manifestando. Vemos, Pai, vemos, porque a Tua palavra nos autoriza a ver. Pensamos, Jesus, já vemos essa situação resolvida. Já pensamos, Senhor, no dia em que vamos Te glorificar com o nosso testemunho de mudança, de transformação. Já estamos pela fé, Senhor, contando a vitória, Senhor. Testemunhando, Senhor, da Tua provisão, do Teu livramento, Jesus, do Teu milagre. Saímos daqui em paz, no Teu repouso, no Teu descanso. Certos, Jesus, certos, Pai, de que saímos de Horebe. Estamos agora, Senhor, prontos para praticar a palavra de hoje. Porque é de vitória em vitória, de glória em glória, de palavra em palavra, que a nossa mente foi renovada e está sendo renovada. Em nome de Jesus, saímos para vencer. E saímos, Senhor, para descansar em Ti.
Em nome de Jesus, todos digam amém e amém. Aleluia. Glória a Deus para Horebe. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Boa noite a todos. Uma excelente sexta-feira. Até sábado no culto do Fundamento Cálice. Até domingo. Culto de ações de graças. Vão em paz. Diga quem está ao seu lado: não desista. Amém. Confia no Senhor. Amém. Não se dê por vencido. Glória a Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Quem precisa sair, vá em paz, vá feliz. Quem puder, cante com os ministros agora. Declare: esta é a nossa festa de fé, de ações de graças. Quando a noite fria cair sobre mim, ah, isso é lindo. e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu povo já está
Aleluia. Boa noite, internautas. Tchau. Até domingo. Tchau, tchau. Não se dê por vencido. Amém. Diga quem está ao seu lado. Boa noite. Boa noite. Vá em paz. Em paz.